Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 7. Verso 7 até o verso 13. Romanos 7, 7 a 13, irmãos. Fazer a leitura, peço que os irmãos acompanhem nas vossas Bíblias ou aqui pela transmissão, projeção. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que, sem a lei, eu vivia. Mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou o mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e, por meio do mandamento, me matou. Assim, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, nessa tarefa, Deus, que é, Pai, abrir a Tua palavra, Senhor, e entender exatamente, Deus, o que o Senhor quer que nós façamos, Pai. A Tua palavra fala, Senhor, que há coisas que estão encobertas para nós, mas tem coisas, Senhor, as que foram reveladas, são para nós e os nossos filhos, para que as cumpramos, Pai. Por isso, nos ajuda a entender isso que está revelado diante de nós, Senhor. E nos ajuda, Pai, acima de tudo, Pai, a cumprir, Deus, aquilo que a Tua palavra determina que nós assim façamos. É em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém. Irmãos, já é a nossa 19ª mensagem em Romanos, né? Ainda vamos precisar de mais uma para acabar o capítulo 7. Então, a gente está cumprindo a promessa, né? Que esse ia ser um livro demorado. E a gente já viu algumas coisas, e eu sempre começo com essa recapitulação, como eu já expliquei para os irmãos, não é porque eu quero pegar um tempo do sermão, não. É só mesmo porque eu quero que quando os irmãos leiam o livro de Romanos da próxima vez, os irmãos leiam com esse entendimento, né, do arcabouço de Romanos, de tudo aquilo que Paulo está transmitindo ali para aqueles irmãos e, consequentemente, para nós também nos dias de hoje. Então, a gente viu que Paulo está falando nessa carta de Romanos sobre a necessidade de justificação. Nós vimos também na aula de manhã, né, o tema foi exatamente esse, Cristo, nosso justificador. E Paulo fala e vai falar longamente sobre isso até o capítulo 3. E vai falar também, irmãos, que existe uma solução. Existe uma solução para esse homem tão pecador, para esse homem tão miserável, para esse homem que tão profundamente se corrompeu. E essa solução é a fé no sacrifício de Cristo, a fé na obra do Filho de Deus. É essa a solução. E não é uma solução nova, não é algo inédito, não é algo trazido pelo Novo Testamento. Paulo fala no capítulo 4 que a salvação é por fé desde o Antigo Testamento. Abraão foi salvo pela fé, Gideão foi salvo pela fé. Todos os personagens bíblicos que nós conhecemos no Antigo Testamento, que morreram em Cristo, foram salvos por Cristo, ainda que Cristo ainda nem houvesse se manifestado nessa terra. Mas Hebreus deixa isso claro, né? Que ele suportou com paciência o pecado desses até que Cristo fosse então manifestado. A partir do capítulo 5, então, a gente está nessa nova sessão de Romanos, onde Paulo está discutindo frutos da justificação. E o capítulo 5 tratou sobre a paz com Deus,
O capítulo 6 tratou sobre a santificação e agora no capítulo 7 nós estamos vendo um terceiro fruto que Paulo está discutindo, qual seja ele a liberdade da escravidão da lei. Então, capítulo 5, paz, capítulo 6, santificação, santidade e capítulo 7, liberdade da escravidão da lei. Uma liberdade, irmãos, que é gloriosa, mas que só pode ser desfrutada de fato pelos que são filhos de Deus. E quando nós tratamos com a lei, nós ficamos sempre diante de um dilema, né? Porque há duas formas mais comuns de se portar diante da lei. Quais são essas duas formas que nós nos portamos diante da lei? A primeira é uma forma legalista. A gente enxerga na lei, de alguma forma, mesmo que nós não afirmemos que a lei, mesmo que a gente afirme que sabe que a lei não salva, né, que cumprir a lei não é o caminho para a salvação, a nossa necessidade, irmãos, é tão grande de tentar entender, né, por que Deus escolheu a gente, por que Deus decidiu nos salvar, que muitas vezes nós usamos a lei, usamos o nosso esforço em cumprir a lei para tentar justificar para nós mesmos que nós merecemos ser salvos. Sabe, é uma forma muito sutil que às vezes a gente lida com a lei e que não percebe. Mas é usar a lei, então, o esforço em cumprir a lei de Deus, para que a gente entenda que, de alguma forma, a gente merece aquilo que Cristo fez. E Paulo vai falar, né, o pastor Edward falou muito bem isso na semana passada, que não é assim. Você é salvo pelos méritos de Cristo e pela obra de Cristo, e pronto, ainda que você não cumpra nenhum mandamento. E esse é o segundo problema e a segunda maneira de você se relacionar com a lei. É um relacionamento antinomista. Se o primeiro era legalista, essa segunda forma de ver a lei antinomista é uma forma que enxerga a lei como algo assim sem importância, é enxergar a lei como algo banal, como algo que não tem mais serventia para nada, como algo que ficou no Antigo Testamento, no tempo da lei, né? A gente até costuma se referir ao Antigo Testamento dessa forma, né? No período da lei. E no Novo Testamento agora é graça, e isso muitas vezes faz com que as pessoas vivam uma vida de iniquidade, vivam uma vida de ímpio, né, diante de Deus. Desprezam a lei, porque agora dizem que vivem sobre a graça. Paulo, quando a gente estava falando da santificação, já lidou com isso. E ele falou, nós vamos viver para o pecado, nós que já morremos. E ele responde, de modo nenhum. E agora, pela segunda vez, aqui no versículo 7, nós vamos ver que Paulo vai falar a mesma coisa. É a lei pecado? E ele vai responder mais uma vez, de modo nenhum. De modo nenhum, irmãos. De modo nenhum. E é isso que Paulo vai tratar, então, aqui no capítulo 7. Ele vai responder a pergunta, se a lei não é pecado, se a lei não salva, se eu também não posso viver da forma que eu quero, para que serve a lei? Qual é o papel da lei, afinal de contas? Qual é a função da lei nas nossas vidas? A lei serve para quê? Sabe, Paulo sabia e ele antecipava essa dúvida dos seus ouvintes, e então ele faz esse jogo, né, esse discurso de imaginar a pergunta que seria feita, e ele já responde. É a lei pecado? De maneira nenhuma. E agora ele vai explicar qual é o objetivo da lei, e nós vamos agora também acompanhar o que Paulo vai falar sobre o objetivo da lei. Eu normalmente não costumo pregar, e não é o meu estilo, assim, normalmente trazendo tópicos, né, irmãos? Os irmãos já perceberam, mas hoje eu queria fazer isso para a gente tentar gravar mesmo os objetivos da lei, tá? Então, o versículo 7 vai trazer o primeiro objetivo da lei. A lei revela o pecado. Veja o que diz, então, mais uma vez, o versículo 7. A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. E esse conhecimento que Paulo está se referindo, irmãos, não é um conhecimento assim, que alguém pergunta para a gente, você conhece fulano?
Aí você responde, eu conheço de vista, né? Eu conheço, sim, mais ou menos. Eu sei quem é a pessoa, mas nunca falei um bom dia com ela, por exemplo. Conheço só de vista. Não, não é isso que Paulo está falando. Conhecimento na Bíblia, irmãos, é um conhecimento relacional, é algo que envolve relacionamento, a ponto dessa palavra ser usada, desse verbo ser usado para o relacionamento sexual entre o homem e a mulher, né? O ápice do conhecimento da esposa pelo homem é quando ele, então, a conhece, né, na intimidade do seu lar, na intimidade do seu quarto. É assim que a Bíblia fala sobre conhecimento, né? Adão conheceu Eva, e essa concebeu e deu à luz, né? Deixando bem claro do que ele está falando, essa palavra conhecimento. Por que eu falo isso? Sobre eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, e eu quis expressar, deixar claro que não é um conhecimento, simplesmente um conhecimento assim, superficial. E aí, irmãos, eu quero que os irmãos se esforcem um pouquinho aqui para entender, quando eu estiver falando de alguns aspectos legais, porque acho que vai ajudar a gente a entender. Imagine uma lei, imagine as leis que regem a nossa República Federativa do Brasil. São várias, irmãos, são várias. A principal é a Constituição da República. Agora, quantos de nós será que já lemos a Constituição da República completa? Né? Eu não digo nem ler ela completa. Quantos será que já leram um artigo da Constituição, né? O artigo 5º, por exemplo? Quantos será que já leram a lei? Conhecem até que existe uma Constituição, que existe um tal de artigo 5º, né, que garante que todos são iguais perante a lei, sem nenhuma distinção de credo, raça, cor e um monte de distinções, mas a gente escuta de ouvir falar, né? A gente nunca pegou mesmo determinados a lei para a lei. Muitos de nós, a não ser que você fez direito, né? A não ser que você está estudando para um concurso público, a não ser que você precise mesmo ali, por curiosidade, eu acho que muito poucos fazem isso, né? Tem a curiosidade de pegar a lei. Ninguém, quando vai cometer um crime, o bandido, ele vai, abre o Código Penal, né? Aí vai lá, artigo 121, matar alguém, pena de tanto a tanto. Vocês acham que alguém faz isso? Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Ninguém vai lá no código para saber o que que não deve ser feito. Ele simplesmente transgride a lei, né? E um belo dia vai descobrir que ele não deveria ter feito isso. Irmãos, a lei, ela não é pecado, e Paulo vai dizer que o objetivo da lei é tornar conhecido o pecado de forma clara. É claro que Paulo sabia que existia coisas que eram erradas, naturalmente erradas. Todo mundo sabe que matar alguém é naturalmente errado. A gente sabe isso, porque a lei de Deus foi inscrita no nosso coração. Só que a lei positivada, a lei posta num papel, a lei que o próprio Deus desenha, que escreve lá com o dedo dele, né, falando dos 10 mandamentos, né, quando ele coloca no papel, quando a coisa está assim, disponível para nós, ela faz com que eu conheça de verdade o meu pecado. Um dos papéis da lei, irmãos, é revelar o nosso pecado. Quando eu olho para a lei, eu percebo como eu sou pecador. Eu olho para a lei e percebo como eu transgrido a lei de Deus, como eu constantemente faço aquilo que a Bíblia diz que não era para fazer. A lei, então, ela revela o pecado. E então quer dizer que se eu nunca ouvisse falar da lei, então eu nunca teria pecado? Então, o que é que a gente faz em prol das futuras gerações? A gente queima todas as Bíblias do planeta Terra, né? Ninguém nunca mais vai saber sobre lei e também nunca mais ninguém vai pecar. É assim que funciona? A gente sabe que não, porque Romanos também, Paulo fala sobre a lei que Deus inscreveu na natureza, as obras da criação, tudo que Deus criou testemunha sobre Ele, testemunha sobre a sua glória, testemunha sobre a sua majestade. Da mesma forma, irmãos, que se você ou eu, ou qualquer um de nós, cometer alguma transgressão, você não vai poder chegar diante do juiz e dizer, eu nunca li o Código Penal. Não cola essa, cola advogados de plantão. Sabe que não adianta você dizer que não conhece a lei para se eximir de cumprir a lei. Ninguém pode fazer isso. Inclusive, tem um artigo na lei dizendo que ninguém pode fazer isso, né? Outra lei que ninguém leu, provavelmente. Mas não importa se a gente conhece ou não, irmãos. O que importa é que existe uma lei, mas quando eu tomo conhecimento dessa lei, eu me torno mais consciente do meu pecado. E você pode dizer, qual é o objetivo disso, então?
Por quê? Porque eu vou me martirizar, porque eu vou descobrir quão pecador sou, irmãos, com o objetivo que nós corramos para Cristo. O objetivo de conhecer o pecado, o objetivo de conhecer como o pecado é hediondo. O objetivo da lei em nos revelar o pecado não é simplesmente que a gente se conforme com esse pecado, não é que a gente fique depressivo, triste. Não, o objetivo é que a tristeza, segundo Deus, a Bíblia fala, produz arrependimento. Segundo o mundo, produz morte, mas segundo Deus, produz arrependimento. O objetivo da lei em nos mostrar quem nós somos é dizer, você precisa correr para aquele que é justo, para aquele que pode resolver esse problema que você se meteu. E ele vai falar, irmãos, dando um exemplo disso, usando o 10º mandamento, né, usando a cobiça. Ainda no versículo 7, ele vai dizer que não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito o quê? Não cobice. E o uso que Paulo faz desse 10º mandamento é muito interessante, irmãos. É muito interessante porque em todo o ordenamento jurídico dos povos da antiguidade, né, dos povos da cultura helênica no período do Novo Testamento, ou da cultura semítica no período do Antigo Testamento, e a gente tem uma matéria sobre isso no seminário, e é interessante porque a gente tem acesso e vai ler e folhear o Código de Hammurabi, por exemplo, e Código dos Hititas, né, e vai estudar como era a lei daquela época. E você vai perceber, irmãos, que não tem legislação no mundo que tenha um mandamento como o 10º mandamento dos 10 mandamentos, do Pentateuco. Não tem. Do Pentateuco não, do Decálogo. Porque, irmãos, não cobice. Olha que coisa. A cobiça é algo que quem é que vai saber se eu cobicei? Se eu tiver cobiçando aquela Bíblia do presbítero Hélio, está ali, vermelha, bonita, né? Ele nunca vai saber, ninguém nunca vai saber, só eu e Deus vamos saber que eu estou cobiçando aquilo. Olha que interessante, né? Deus, ele proíbe um mandamento que exige de nós um autoexame. Nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e perceber que o nosso coração é cobiçoso. Ou seja, Paulo só conhece a cobiça quando Deus fala sobre a cobiça. Paulo, e todos nós que para quais os mandamentos foram escritos, não cobice. Aí você cobiça, aí você começa a analisar o seu coração e descobre a cobiça. Ele não teria descoberto a cobiça, irmãos, se não houvesse esse mandamento dizendo que ele deveria examinar o seu coração. Todos os outros 9 mandamentos, ele poderia cumprir de forma externa, né? De forma externa, todo mundo ia olhar e ver que você não mata ninguém, que você não rouba, que você não adultera, que você guarda o dia do Senhor, que você não tem outros deuses na sua parede, né? Pelo menos não tem imagens de escultura. Externamente, você pode olhar para tudo isso e dizer, olha, fulano cumpre os mandamentos de Deus. Mas a cobiça só você pode dizer se você cobiça alguma coisa ou não. Às vezes, irmãos, os mandamentos, principalmente os 9 primeiros mandamentos da forma que estão, podem iludir a gente, podem causar uma falsa sensação de segurança de que a gente é justo diante de Deus. Mas aí, graças a Deus, vem o Sermão do Monte, né? Vem o Sermão do Monte e aí Jesus fala e diz bem assim, você acha que você não adultera não, né? Porque você nunca dormiu com a esposa do seu vizinho. Agora você já olhou com um olhar impuro para ela. Então, uma notícia para você, você já adulterou. Você disse que nunca matou, né? Você disse que nunca apontou uma arma para ninguém, você nunca deu uma facada em ninguém, né? Legal. Mas quando você odeia o seu irmão no seu coração, você matou o seu irmão. Jesus, irmãos, ele nos apresenta a lei de Deus na sua forma mais crua, na sua forma mais intensa, e mostra para nós que ninguém, irmãos, que nenhum homem é capaz de seguir essa lei perfeitamente. E você pode dizer, Danilo, eu até acredito em você, eu acredito que eu não posso seguir essa lei perfeitamente, mas eu posso seguir 99,9% da lei. E aí, será que Deus não vai levar em conta que eu segui 99,9% da lei? Irmãos, a palavra de Deus fala que quem tropeça em nenhum mandamento da lei quebrou a lei. Não quebrou aquele mandamento, quebrou a lei. Já era um mandamento, um pecado seria suficiente para nos condenar. E eu acho que a gente já pecou mais do que uma vez nessa vida, né? Mais do que uma vez hoje, talvez, com certeza. Eu estou dando talvez só de cortesia, viu? E esse, então, é o primeiro objetivo da lei, irmãos. Revelar o pecado. O segundo objetivo da lei, então, no versículo 8, é
provocar o pecado. Não provocar no sentido de causar o pecado. Provocar no sentido de eu colocar esse copo aqui, ó, e eu estou meio que provocando um acidente, né? Eu estou fazendo de tudo para que ele caia, né? Eu estou aqui colocando as condições necessárias para que ele caia. É no sentido quando a gente faz uma provocação, sabe, para uma briga. Eu estou ofendendo, eu estou vendo se eu faço de tudo para alguém brigar comigo, sabe? É provocar nesse sentido, não provocar no sentido de causar, propriamente falando. O pecado, a lei, aliás, provoca o pecado. Veja o que é que Paulo fala no versículo 8. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Veja, o que é que despertou todo tipo de cobiça? Foi a lei, foi o mandamento. O que é que despertou todo tipo de cobiça? O pecado. O pecado despertou todo tipo de cobiça. Mas aí a gente tem um aposto, né? A gente tem essa outra frase, essa outra oração entre o pecado e que despertou em mim todo tipo de cobiça, que é aproveitando a ocasião dada pelo mandamento. A lei, o mandamento, dá ocasião para o pecado, provoca o pecado, faz você dizer, olha, por que não, né? Fez Adão e Eva olharem para o fruto proibido, irmãos. Fez toda a atenção dela voltar-se para aquele lugar. Sabe aqueles memes, aquelas pegadinhas que a gente vê às vezes na televisão, né? Assim, tipo, que alguém bota uma caixa, né? Uma cabine na rua e escreve assim, não olhem. E todo mundo vai lá e olha e leva uma torta na cara, um negócio assim. Irmãos, é isso que o pecado faz. Ele está lá, não olhe, a lei, no caso, né? O pecado provoca a lei. A lei simplesmente fala, não olhe. E não tem problema nenhum. Não tem nenhum problema em ter lá uma cabine no meio da rua dizendo não olhe. Tem? Qual é o problema disso? Nenhum. Ela não está fazendo mal a ninguém. Está ali escrito, não olhe. Você vai lá e olha. Agora, é a proibição, irmãos. É o fato de ser proibido que parece que é melhor, né? A gente tem esse ditado que diz que o proibido, que o escondido é melhor. Irmãos, isso é uma oportunidade que o pecado aproveita para nos fazer pecar. O pecado usa essa proibição para gerar em nós todo tipo de cobiça por aquilo que a gente não pode ter. Até então, o que a gente quer, irmãos, e o que a gente deseja quando a gente quebra um mandamento é uma coisa e uma coisa apenas, é ser soberano sobre as nossas vidas. Quem é Deus? Quem é qualquer um que pode me dizer o que eu não posso fazer? Como assim eu não posso fazer isso? Aí você vai lá e faz. Porque você quer provar que você manda na sua própria vida. O pecado desperta em você aquilo que há de pior em você. O pecado não, desculpe. A lei desperta em você aquilo... Não, o pecado mesmo. O pecado que desperta pela lei, né? Usando a lei, se aproveitando da lei, tudo de ruim que você tem. Toda a sua rebeldia, toda a sua rebelião. É só porque não pode, irmãos. É só porque não podem. Aí você vai lá e quer. Por quê? Porque não podem. Porque isso mostra que existe alguém, existe um ser soberano, um ser todo-poderoso, que é soberano para dizer o que é certo e errado, e você diz, não, mas eu não acho que isso é tão errado assim. Por que não? Não acho que é tão errado assim abortar enquanto estiver dentro da minha barriga, meu corpo, minhas regras. Não é tão errado assim. Por quê? É errado. Alguém disse que é errado. Aí eu vou lá e aquilo mexe com a gente. É meu corpo. Vocês percebem o que é que está por trás dessa frase, irmãos? É a soberania que o homem quer roubar de Deus. O homem quer porque quer dizer que ele pode e ele faz aquilo que ele quer. É isso que o pecado, é dessa forma que o pecado usa, então, a lei. Ele pega a lei e desperta em você esse sentimento. Ela cutuca você. A lei, ela serve, então, de meio que o pecado faz para cutucar a gente. Todos, acho que os comentaristas que eu li, irmãos, e eu li vários, citaram a história de Agostinho nesse ponto, né? Eu disse, vou ter que citar também, né? Todo mundo falou, então deve ser importante. Brincadeiras à parte, Agostinho, um dia, ele conta lá na sua época de adolescência, né, na sua época de moleque, ali correndo na rua dele, né, na sua vizinhança, que tinha um vizinho, né, meio bravo assim, que tinha uma pereira, uma árvore que dá peras, né, e que um dia eles se desafiaram lá, ele e os amigos, e decidiram, vamos roubar
as peras do cara toda, não vamos deixar uma no pé, vamos rolar todinhas, vai ficar uma. Esperaram anoitecer, pularam a cerca lá, né? E invadiram o terreno daquele vizinho e eles pegaram todas aquelas peras. Por que estavam com fome? Não. O próprio Agostinho ele fala, né, que, na verdade, em casa ele tinha peras muito mais bonitas e saborosas do que aquela. E ele admite ali, né, nesse livro, né, que não tem o nome Confissões por acaso, né, porque são confissões mesmo, que ele fez aquilo simplesmente porque ele não deveria fazer, irmãos. É isso, ele fez porque ele não deveria fazer, simplesmente pelo prazer de transgredir a lei. Porque a lei disse, não faça. Ele disse, vou lá e faço. Foi isso que ele fez, sabe? É isso que a lei faz. Porque sem lei, o pecado está morto. Não morto no sentido que o pecado não existe. E aí, agora eu peço outra permissão para citar outra metáfora. Imagine aqui, para a gente entender o que ele está se referindo quando ele fala que o pecado está morto, em um vírus, né? O vírus, que é e aí é até difícil falar o que ele é, né? Porque aí tem a polêmica se ele é um ser vivo ou não, até porque o vírus só é um ser vivo se ele estiver parasitando, né, outro ser vivo. E quando ele não está parasitando outro ser vivo, o que é o vírus? O vírus é um cristal, ele é um esporo, ele é qualquer coisa, menos um ser vivo, né? Ele está inativo, mas ele ainda é muito perigoso. Ele topa na célula sadia e aí ele começa a infectar essa célula e ele começa a se proliferar e ele começa a se reproduzir e ele começa a causar dano. O que Paulo está dizendo é que enquanto ele não tinha a lei, enquanto a lei não confrontou ele, o pecado dele estava meio quietinho, sabe? Estava meio inativo. Não é que ele não existia, irmãos. Ele estava apenas nessa forma do vírus de esporo, sabe? Ele estava ali quietinho, esperando uma ocasião para se manifestar. Que é justamente isso que ele vai falar no versículo seguinte, né? Que houve um tempo que ele vivia sem lei, mas quando ele conheceu de fato o mandamento, o pecado revive e mata ele. E a terceira coisa, a primeira coisa é que a lei, ela revela o pecado, versículo 7. A segunda coisa é que a lei incita o pecado, ela mexe com a gente para que a gente peque, e é ocasião para o pecado nos tentar. E a terceira coisa, versículos 9 a 11, é que a lei condena o pecado. A lei condena o pecado, irmãos. Houve um tempo, versículo 9, né, que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E aí, irmãos, vão haver várias mesmo teorias para falar do que é que Paulo está querendo se referir, um tempo que ele vivia sem lei, né, e vai tentar achar explicações na vida de Paulo. Quem sabe aqui era o momento que Paulo não tinha ainda feito o seu bar mitzvah, né, não tinha participado dessa cerimônia, onde ele se comprometia diante da comunidade judaica de cumprir a lei e tal. Mas eu acho melhor, irmãos, a gente... como a gente não tem dados suficientes, né, para bater o martelo, para dizer o que é exatamente que Paulo estava falando, como eu falei, cada comentarista praticamente diz uma coisa, é melhor a gente ver isso daqui como Paulo, ele falando de forma mais metafórica mesmo, no sentido de que sem a lei ele vivia, nos lembrando de que Paulo era fariseu, era nesse sentido. Paulo cumpria a lei, mas ele não conseguia ainda entender que ele não conseguia cumprir perfeitamente. Está entendendo a ideia? A ideia houve um tempo em que Paulo ainda vivia porque ele era alguém que se iludia achando que a vida dele agradava a Deus daquela forma, inclusive perseguindo os cristãos e acabando com essa seita maldita que era o cristianismo, que tinha surgido na época dele, né? Paulo, ele se orgulha de ser fariseu de fariseus. Ele fala, olha, alguém quer se orgulhar de ser fariseu? E ele fala, duvido que alguém seja mais fariseu do que eu. Eu duvido que alguém se esforçou mais do que eu de guardar a lei. Eu duvido que alguém seja mais israelita do que eu, mais judeu do que eu. Mas quando eu descobri, de fato, que aquilo que eu vivia não servia para nada, eu considerei tudo isso como perda, eu considerei tudo isso como restolho, como refúgio, isso não valia de nada. Paulo entendeu que a lei que ele achava que era capaz de guardar, ele não conseguia guardar. E quando veio o mandamento, e esse mandamento aqui, de novo, faz referência à cobiça, né, que é o mandamento mais...
que mexeu mais com ele, no sentido de que fez ele olhar para dentro de si, ele morreu. Ele percebeu que ele não conseguia cumprir aquilo que Deus havia dito que era para ele cumprir. A lei, irmãos, condena o pecado, porque a lei é que define a pena do pecado. A pena do pecado é qual? A morte, né? O salário do pecado é a morte, a gente viu isso. E Deus, quando executou a pena sobre Adão e Eva, Deus ele fez porque no capítulo 2, alguns versículos antes, ele havia dito que quem comesse do fruto proibido, o que era que ia acontecer? Certamente morreria. Então a lei, ela condena o pecado. A lei está executando, né? A lei é aquela que está mostrando bem assim, olha, isso que você fez é passível de penalização. E isso também é algo que nós temos no nosso ordenamento jurídico, né? Eu já citei o artigo 5º da Constituição, inciso 39, fala que não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. Não há crime sem lei anterior que defina. Irmãos, Deus, ele deixou as regras do jogo claro. No dia do julgamento, aqueles que vão ser condenados justamente porque transgrediram a lei do Senhor. A lei tem esse papel, é a lei que vai condenar eles. Olha, Deus vai dizer bem assim, está vendo, eu deixei as regras do jogo, aqui estava tudo escrito. A lei estava lá, estava escrito que o salário do pecado era a morte, e é isso que agora você vai experimentar, a morte eterna. E aqueles que não forem condenados não vão ser condenados porque cumpriram a lei, vão ser condenados porque Cristo, não vão ser salvos, melhor dizendo, porque Cristo cumpriu a lei, porque Cristo nos representa diante de Deus e dizer, opa, eu cumpri a lei por ele, eu cumpri a lei por ela, tá aqui, a minha ficha está limpíssima, não tem nada, não tem uma rasura, não tem um antecedente, eu não fiz nada, eu cumpri a lei perfeitamente, é porque Cristo cumpriu a lei perfeitamente, irmãos, que nós um dia o veremos face a face, entraremos na presença maravilhosa dele. Paulo, ele consegue verificar no versículo 10, que aquele mandamento que havia sido dado para a vida, se tornou o mandamento para a morte. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 24. Êxodo 24, versículo 4. Versículo 3, perdão. Diz assim o texto. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os seus estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo que o Senhor falou, nós faremos. O que foi que o povo fez nesse momento, irmãos? Os mandamentos que foram dados para a vida, os mandamentos que foram dados para o povo de Deus, para que eles desfrutassem de uma vida na presença de Deus, se transformaram em morte, porque as próprias pessoas se condenaram quando elas declararam, tudo que o Senhor falou, nós faremos. E eles não fizeram coisíssima nenhuma, né? Pouco tempo depois estava lá o bezerro de ouro, né? Pouco tempo depois estava lá eles se prostituindo, estava lá eles com saudade do Egito, querendo voltar para o Egito. A lei que havia sido dada para a vida acaba se tornando em morte para eles. Acaba se tornando em morte para eles. Esse mandamento me enganou. Me enganou em que sentido, irmãos? No sentido de que Paulo achou que era possível viver. No sentido de que os israelitas achou que era possível eles cumprirem aqueles mandamentos sozinhos. Mas eles nunca foram capazes, irmãos. Eles nunca foram capazes. Você pode me perguntar, mas por que cargas d'água Deus pede algo para a gente que é impossível? Por que então Deus pediu para eles fazerem algo que eles não podiam fazer? Irmãos, para que a gente percebesse que a gente depende de Cristo, que a nossa salvação depende dele, para que nós percebêssemos que eu não consigo sozinho, não é pela minha força, não é pelo meu esforço, não é, irmãos, não é. Era isso que os israelitas deveriam ter percebido, é isso que Paulo percebeu quando ele teve os seus olhos abertos para o que era de fato a lei, e escreve aos Gálatas que a lei é um aio que conduz a Cristo, é aquele que
apresenta Cristo, que conduz a Cristo, Paulo entendeu o objetivo da lei um dia. E ele começou a perceber que quando ele era fraco, era aí então que ele era forte. Ele começou a perceber que era a graça de Deus que bastava para ele. Ele percebeu que era o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza dele. Foi isso que ele percebeu. Quando ele percebeu, de fato, o que era a lei e que a lei não tinha poder nenhum para salvar. Nunca teve, irmãos. Nunca foi o objetivo da lei salvar. Nunca. O objetivo da lei sempre foi mostrar para todos os israelitas, para mostrar para todo o povo que sozinhos eles eram incapazes de cumprir a lei. Incapazes, completamente incapazes. E que eles precisavam depender de um Deus poderoso que havia providenciado o meio para eles. E esse meio era o sacrifício, era a morte expiatória de Cristo Jesus na cruz, irmãos. Não é o pecado que mata. Eu acho que vocês entenderam isso. Não é o pecado que mata. O pecado, ele revela a lei, o pecado instiga a lei, o pecado, a lei condena o pecado, mas não é, a lei em si não é pecado, e agora Paulo vai deixar isso bem claro, ele vai dizer, pelo contrário, a lei, versículo 12, é santa. O mandamento é santo, o mandamento é justo, o mandamento é bom. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. E por quê? É fácil a resposta para essa pergunta. Por quê? A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Quem foi que deu a lei, irmãos? Aquele que dá a lei é um Deus santo, justo e bom. O mandamento, ele revela aquele que o revelou, né? O mandamento, ele traz nele características e fala sobre o caráter de Deus. Por isso, o quarto e último ponto aqui é a defesa da lei por Paulo. Paulo agora vai fazer uma defesa dessa lei. Depois de mostrar que a lei revela o pecado, incita o pecado, condena o pecado, Paulo vai dizer, a lei por si mesma não é ruim. Pelo contrário, é santa, justa e boa, porque ela se origina no caráter desse Deus, na sua conduta boa, santa e justa, como eu falei. É interessante que ele vai eu esqueci de anotar quem foi o autor que falou isso, tá, irmãos? Mas aqui eu estou pegando emprestado essa ideia, não é minha, não. Só uma ilustração que ele faz, né? Que na qualidade de santo, o mandamento reflete a transcendência e a pureza de Deus, exigindo de nós consagração, exigindo de nós santidade. A lei é santa. Está revelando o que de Deus? Que Ele é santo. E exige o que de nós? Que nós também sejamos santos. Sede santos, porque eu sou santo. Diz o Senhor. A lei é justa e reflete o que, então? A qualidade de um Deus justo. E o que é que a lei requer de nós, então? Que nós sejamos justos. Que nós sejamos justos com os nossos empregados. Que nós sejamos justos no nosso trabalho. Que se a gente recebe para trabalhar 8 horas por dia, nós temos que trabalhar 8 horas por dia. Se é 6 horas por dia, 6 horas por dia. Irmãos, a gente precisa agir com justiça porque a lei revela essa característica, revela esse aspecto daquilo que Deus é. Deus é santo, exige que nós sejamos santos. Deus é justo, exige de nós equidade. E Deus é bom. E exige que nós sejamos bons. Bons não moralmente falando, né? Mas no sentido de, Ele nos salvou, nos regenerou, nos elegeu para que andássemos em boas obras, para que fizéssemos boas obras, né? Não fazemos boas obras para merecer a salvação, mas porque fomos salvos, cabe a nós também fazermos boas obras. E na qualidade de bom, os mandamentos de Deus promovem o mais elevado bem-estar do homem. Vejam, irmãos, os 10 mandamentos aqui, em resumo, bem rápido. Quando ele diz, não adulterarás, o que é que Deus ele está fazendo? Protegendo a família. Quando Deus ele fala, não matarás, ele está protegendo a vida humana. Quando ele fala, não dê falso testemunho, ele está protegendo a reputação do meu próximo. Quando ele fala, não cobice, ele está protegendo tudo aquilo que pertence ao meu próximo, desde a sua esposa até os seus bens. Quando ele fala, honrem pai e mãe, ele está protegendo as autoridades instituídas por Deus, inclusive no âmbito da família.
Quando ele fala, não tenham outros deuses além de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomem o nome do Senhor em vão, ele está querendo preservar a verdadeira religião. Vocês entendem, irmãos? A lei é boa, não tem nada de ruim na lei, a lei provém do Senhor, a lei é dada pelo Senhor, é dádiva pelo Senhor, por isso ela é boa, santa e justa. O problema nunca esteve na lei, não há nada de errado nela, o problema somos nós. Tanto somos nós que Jesus prova que o problema somos nós quando ele cumpre a lei. Ele vem e cumpre a lei. Ele vem e diz bem assim, eu sou capaz, e você tem que confiar na minha capacidade, não é na sua capacidade. Você não deve confiar no seu braço, você não deve confiar na sua capacidade de gerenciar essas coisas. Não, confie em mim, eu que consigo cumprir a lei, eu. Irmãos, esse texto nos leva a olhar para Cristo, nos leva a olhar para Ele. A lei desmascara o pecado, ela nos convence do pecado, ela incita o pecado em nós, ela nos mostra quão depravados nós somos, ela condena o pecado, mas ela é boa, ela é justa. E o último versículo do nosso texto, irmãos, o versículo 13, mais uma vez Paulo vai negar enfaticamente alguma coisa, né? Ele pergunta, então aquilo que é bom se tornou morte para mim? Aí ele imagina, né, os seus ouvintes falando, de novo, cara, você falou que a lei não é pecado, mas você só falou, parece que coisa negativa. Então, a lei, afinal de contas, que é algo bom se tornou em algo ruim, se tornou em morte para mim. E Paulo fala, não, de maneira nenhuma, pelo contrário. De novo, qual é o objetivo da lei, irmãos? Mostrar o pecado como pecado. O objetivo da lei é desmascarar o culpado, é desmascarar qual é o problema da história. O problema da história é o pecado. O problema não é a lei. Ele fala, foi o pecado que... para mostrar toda a sua força de pecado, usa da lei para fazer com que eu e você acabemos nos iludindo e achar que a gente vai conseguir, pela nossa guarda da lei, pela nossa capacidade, ou por seja lá o que você pensa que você vai conseguir, você não vai conseguir. Tá? Eu não estou desestimulando você a não buscar a santidade e a santificação. Busque a santidade e a santificação. Mas não fique frustrado, e é uma coisa meio que equivocada, né, que muita gente tem, e eu ouvi isso essa semana, por isso que eu estou repetindo aqui, que eu nunca mais tinha ouvido, né? Uma pessoa, essa semana, me disse o seguinte, eu queria estar pronta, estar santa, para ir morar com Deus, né, para morrer, para me encontrar com Cristo. Né? Claro que estava meio triste, né, para falar uma coisa dessa, né, não podia estar muito alegre, não, estava um pouquinho triste. Mas o entendimento dessa pessoa é que é preciso estar, né, zerado com a lei, não ter alcançado um nível tal que agora eu posso morar com Cristo, irmãos. A gente só vai se livrar completamente, pelo contrário, o processo só vai se efetuar quando a gente morrer. Até morrer a gente vai estar lutando com ela, com o nosso coração pecaminoso, a gente vai estar lutando contra a nossa cobiça, vai estar lutando contra a nossa vaidade, vai estar lutando contra a nossa luxúria, vai estar lutando contra o que quer que seja que você lute. E você não deve parar de lutar, só que você deve parar de lutar sozinho. Você deve parar de achar que você vai conseguir se santificar sozinho. Você vai se frustrar se você achar que é na força do seu braço. Se você achar que você vai conseguir isso, irmãos, aí talvez você vai acabar se decepcionando um pouco. Mas ele conseguiu. E a gente agora segue os passos daquele que conseguiu. A gente crê e confia e entrega a nossa confiança àquele que foi lá e cumpriu cabalmente cada um dos mandamentos da lei. E não é à toa, irmãos, e estou finalizando que Paulo ele vai usar tantas vezes o pronome eu nessa carta, porque ele quer que eu e você percebamos que Paulo, ele está falando sobre ele, mas ele quer que
eu e você percebamos que isso daqui é verdade sobre nós. Que a gente bata no nosso peito e diga, eu sou esse homem. Eu sou esse homem que vou me inclinar ou para uma postura legalista diante da lei ou para uma postura antinomista, né? Sou eu essa pessoa que um dia estava cego, que um dia achei que porque eu não mato, não roubo, não adultero, isso estava o suficiente. Quantos de nós já pensamos isso, irmãos? Será que você nunca pensou isso, que isso era suficiente, né? A gente já pensou isso em algum momento ou outro da nossa vida, mas que esse texto, irmãos, que as verdades reveladas e trazidas pela lei de Deus, que é santa, boa e justa, abram os nossos olhos para a nossa necessidade gritante e gigante de um Salvador, de um Redentor, de um justificador. A Bíblia, irmãos, não poderia ser mais enfática do que ela é acerca da salvação pela graça, acerca de que é somente pela obra completa de Cristo na cruz que ele paga o preço e a penalidade exigida, inclusive pela lei, por causa dos nossos pecados. Ali, quando ele experimenta dor, sofrimento em nosso lugar, quando ele leva sobre si as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, estavam sobre ele, e Isaías continua dizendo que, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que hoje, irmãos, você possa olhar para esse Deus, para esse Jesus que se compadeceu de mim e de você, se compadeceu dessa pessoa de Romanos 7, 7 a 12, que sozinha estava perdida e que nunca iria conseguir cumprir os mandamentos dele. Nunca, irmãos. Nós nunca conseguiríamos isso. Nunca. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento, irmãos. Meu Deus, meu Pai, Deus, muito obrigado pela Tua lei. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua lei desmascara quem nós somos. A Tua lei revela, Senhor, o pecado. A Tua lei chama pecado de pecado. A Tua lei, Senhor, nos mostra e nos ensina, Pai, que nós somos culpados da transgressão dela. Deus, a Tua lei é santa, justa, é boa, porque o Senhor é assim, Deus. Oh Deus, muda o nosso coração, Senhor. Muda o nosso coração, Deus, para que ele seja um coração santo, Deus. Para que a nossa vida seja uma vida íntegra e reta diante do Senhor, Pai. Para que, Deus, nós andemos em novidade de vida, frutificando e fazendo frutos de justiça. Oh Deus, mas, Senhor, queremos te confessar, Deus, diante do Senhor, que nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos do Senhor para isso, Deus. Sozinho, Senhor, nós não conseguiremos, Pai. Sozinho, Deus, tudo que o mandamento vai causar em nós é o desejo de nos rebelarmos contra o Senhor. Nós te pedimos perdão, Deus. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada, Pai. Que o Senhor abra os olhos daqueles que talvez estão ouvindo essa mensagem e ainda estão cegos, Pai. E ainda não conseguiram entender isso. Abre os olhos, Senhor, eu te peço. Abre os olhos de familiares nossos, Senhor. Abre os olhos de pessoas a quem nós amamos, Senhor. E acha que a sua moralidade é suficiente diante do Senhor. Pai, revela para essas pessoas que não são. Pai, revela, usa a tua lei, Deus, para mostrar para essas pessoas, Senhor, que ainda não entenderam isso, Pai, que precisam do Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, no nome desse Deus que cumpriu perfeitamente toda a lei, é que nós oramos, confiando, Pai, na intercessão do teu Filho. Amém.